Shalom para meus irmãos e para minhas irmãs, e um bom dia para todos. No estudo desse vídeo, eu quero falar de dois mundos. É mostrado, tanto na Bíblia, no Velho Testamento, como mostrado no Novo Testamento, que existe dois mundos. Existe um mundo superior, céus superiores, e os céus inferiores. Eu vou mostrar isso para vocês e provar dentro da Bíblia e de seus originais, sua etimologia. E também nos manuscritos de Nag Hammadi, que a Igreja Católica, na primeira Vulgata Latina, achou que não deveria incluir na Vulgata Latina, e nem no que hoje chamamos de Bíblia. Hoje é conhecido como os manuscritos proibidos. Então, tudo aqui abaixo da descrição. Esses manuscritos deixam muito claro sobre esses dois mundos, mas vou mostrar na Bíblia mesmo, tá? Porque eu sei que vocês acreditam na Bíblia, como eu acredito também. Também eu acredito nos manuscritos também. Está tudo em nome das nossas irmandades primitivas, primeiro, segundo, terceiro século, tá? E eu gostaria de entrar com vocês isso. Para o vídeo não ficar longo, eu quero entrar já nos contextos já, tá bom? Ok, então, estou entrando aí com vocês. Olha, é interessante aqui uma declaração de Salomão, né? Nessa Bíblia chamado de Salomão. Ele, na verdade, fez o templo e chegou diante do templo ali, depois de pronto o templo, ele, na verdade, ele fez uma indagação, né? E depois ele faz uma exclamação. Ele diz o seguinte, ó, segundo os Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Presta bem atenção nessa passagem que é muito importante. Ó. Mas na verdade habitará o Criador, Elohim, com os homens na terra? Eis que os céus dos céus não te pode conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Olha, presta atenção que tem aqui, ó, céus, céu e céu, 3 vezes. 2 vezes no plural. 2 vezes no plural. Então, na verdade, aqui mostra que existe uma quantidade de céus que são inferiores. E acima dos inferiores, tem os céus superiores. Ah, Matimim, de onde se quer chegar? O que eu quero dizer que ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a capítulo 2, versículo 2, vai mostrar 7 céus. Porém, nossa Bíblia está como dia, que veio do grego helênico, do grego koiné. Na verdade, não tem nada a ver com o dia que nós temos em português, que é a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas. Lá, dia significa deidade. Então, na verdade, existe 7 dias da deidade. Cada céu tem uma expressão da deidade. Então, na verdade, a deidade dos céus inferiores, ela tem 7 expressões. Ela vai até o Shabat, que é escrito repouso ali é Shabat, no capítulo 2, versículo 2 de Gênesis. Perfeito, não? Vocês estão entendendo? Então, esses céus, ele existe. É os céus inferiores. É os céus pertencentes à deidade do Velho Testamento, que é Elohim Tsabaoth. Só que além desses 7 céus, existem outros céus que pertencem ao Mashiach, e a quem o Mashiach chama de Pai. Vocês entenderam ou não? Então é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês e quero provar isso para vocês,
tanto nos manuscritos de Nag Hammadi, como dentro da Bíblia, usando o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então aqui, ó, bem claro, ó, céus. Digamos que esses céus aqui fosse 2, com mais 1, mais 2, daria 5. Se for 3, daria 7. Se for 4, mas na verdade o que eu quero mostrar, que aqui é mostrado os céus separados, tanto no plural, céus dos céus. Isso é o sábio Salomão. Perfeito ou não? Ah, Matimide, onde você quer chegar? Olha, eu quero na verdade mostrar que a maioria das irmandades não tem consciência que existem esses céus inferiores, esses céus superiores. Os 7 céus inferiores é de uma deidade que foi vista, foi contemplada pelos profetas, por todos os profetas. Porém, esses superiores, essa deidade, esse Elohim, esse Criador, ele é invisível. Olha aqui, ó. Evangelho João 1,18. Olha o que diz. O Criador que está Deus nunca foi visto por alguém. Então, na verdade, esses céus superiores que está acima desses 7 céus inferiores, que é da deidade do Velho Testamento, essa deidade nunca foi vista por alguém. É esse que o Mashiach chama de Pai. Olha aqui, ó. Aqui está Deus, nunca foi visto por alguém. A deidade nunca foi vista por alguém. Quem Yahushua chamava de Pai, o Mashiach chamava de Pai, nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou o Pai, quer dizer, ele revela o Pai nele mesmo. Mas, porém, o Pai, ele, na verdade, é invisível. Então, bem claro, porém, o do Velho Testamento, você pode ver que todos os profetas, Abraão, todos eles, Isaías, Ezequiel, enfim, todos eles, na verdade, viram ele. Porém, na verdade, aqui está se tratando do céu superior. Esse é invisível, esse nunca foi visto por alguém. Ó, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 12, diz mais uma vez: ninguém jamais viu a Deus, viu o Criador. Se amamos uns aos outros, ele está em nós há perfeito o seu amor. Então, bem claro, na realidade existe um que foi visto e outro que não foi visto. Me mostra, Matimide. Eu vou mostrar para vocês aqui, e depois eu quero mostrar no Novo Testamento. Olha, você está vendo aqui, ó, esse retângulo de vermelho? Aqui são os 7 céus inferiores. Aqui representa os 7 céus inferiores, que é o de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a capítulo 2, versículo 2. Lá no versículo 2 vai mostrar o repouso. Onde está repouso significa Shabat. Então esses são inferiores. Só que acima desses inferiores, existem os céus superiores, que é esse de amarelo aqui, ó, chamado de pleroma. Porém, na nossa Bíblia, na tradução, é chamado de plenitude. É, na verdade, esse é os céus que é a nossa promessa, que vamos habitar. Esse, na verdade, de amarelo aqui. Porém, acima desses céus superiores, existe o Mashiach, que é o número 2. Ele que revela o Pai, e o Pai é o número 1. Na verdade, nunca foi visto por alguém. E porém, acima do Pai, tem, na verdade, o Pai invisível, o incognoscível. É a própria expressão do Pai. Esse é inominável. Perfeito ou não? Tem muitos vídeos esclarecendo isso. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, na verdade, aqui, ó, esse retângulo de vermelho, essa deidade aqui foi vista, assentado em um trono, rodeado de anjos, de mar, né?
Então, na verdade, essa foi vista. Porém, o dos céus superiores, ele nunca foi visto por alguém. E é esse que pertence a nós. Estou chegando aí para não fazer um vídeo longo. Matimide, me mostra aí, eu quero compreender melhor, porque, olha, está gerando uma confusão, você está falando de céus superiores e céus inferiores. Sim, irmãos, ali da deidade do Velho Testamento são os céus inferiores, são 7 inferiores, e porém temos os superiores. Olha, vou mostrar aqui uma passagem, Efésios 1, versículo 10. De tornar a congregar no Mashiach todas as coisas, na dispensação do pleroma, da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Olha, eu quero mostrar, infelizmente, que o tradutor, eles não têm tanto compromisso com a verdade. E às vezes ele obscurece. Aonde está aqui a plenitude é pleroma. Pleroma são os céus superiores, são 12 céus. 12 céus superiores andrógenos. Perfeito ou não? Então, os céus superiores. É nesses céus superiores que eu e você tem uma promessa de habitá-lo, acima dos 7 céus inferiores, que é do Elohim do Velho Testamento, Elohim de Sabaote. Então, na verdade, mostra que esses céus superiores, ele também encontrava desequilibrado, porque houve um erro no sistema e veio uma deidade por nome Samael, Yadidabaote. Eu não quero entrar muito nesses assuntos, mas é sobre os céus superiores e inferiores. Então, na verdade, são os céus superiores. Então, tá a palavra aqui, ó, pleroma. Matimite, pleroma, os céus superiores, onde está a plenitude, sim. Em todas as passagens da Bíblia, que está a palavra plenitude, é pleroma. Nesses manuscritos que estão aqui embaixo, vocês vão encontrar a palavra pleroma, como os céus superiores. É exatamente isso, é exatamente isso. Mas os inferiores, como é o nome que se dá na Bíblia? A palavra é mundo. Aonde está mundo, a palavra é cosmo, na sua etimologia no grego bíblico, que significa universo. Então são 7 universos. Então esse universo ele tem 7 expressões. Esses são os céus inferiores, pertencentes ao Elohim do Velho Testamento. Mas, porém, acima desses 7 céus, existem superiores, pertencentes a Yahushua, ou Mashiach, pertencente ao Pai. Perfeito ou não? Essa é a morada do Pai. Onde ele disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Matimide, mas mostra claro para mim, olha, onde você achar mundo, está cosmo. É os 7 céus inferiores. A palavra cosmo, porém no grego bíblico, significa universo. São 7 universos, 7 expressões. Tá? Então, exatamente. E é onde aqui estão reconciliando os céus. Olha, esses céus aqui está Uranós. Se trata dos céus superiores no grego bíblico. Aí se fosse dos inferiores era cosmo. Perfeito ou não? Então, na verdade, aqui está falando. E da Terra, Gin. Gin se fala do nosso planeta Terra. Gin. Nosso planeta Terra. Mostra outra passagem, ó, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Paulo, ele fala ali para a comunidade de Colossos. Ele diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, irmão, mais uma vez está obscuro aqui também. Porque quem lê só em português não vai entender.
Onde está a palavra plenitude aqui, a palavra é completa, total, né? A palavra é pleroma, tá certo, não tá errado. Pleroma. Mas, na verdade, da palavra deidade aqui, ou divindade, teótetos. Então, nele, no corpo do Mashiach, habita corporalmente toda a plenitude, quer dizer, todo o pleroma, os céus superiores. Onde está a plenitude é os céus superiores, que é pleroma. E todas teótetos, todas divindades. Então, na verdade, no Mashiach, nesses céus superiores, ele abarca tudo. Ele abarca tudo. Até os céus inferiores, na verdade, provém deles também, entendeu? Não? Então é exatamente isso, que está claro. E uma coisa mais interessante aqui, ó. Todo principado, arques, todos os princípios. Todos os princípios. Vou ler aqui, ó. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A palavra dá certo aqui, ó. Arques. No grego bíblico, todo princípio, toda deidade. E potestade, exócias. Então, na verdade, irmãos, existem os céus superiores. Salomão, ele sabia disso, Salomão? Sim, ele sabia, ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento, que existia os céus inferiores, que são 7, que é do Elohim Sabaote, ou do Velho Testamento, e além desses céus inferiores, tem os céus superiores, que porém o Pai do Mashiach é invisível, nunca foi visto por alguém, o Pai só é visto através do Filho, só do próprio Filho. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um, entendeu? Não. Vou ler mais uma passagem. Colossenses, capítulo 1, versículo 19, estava escrito: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, no Mashiach habitasse. Olha a palavra aqui, irmão, bem clara, pleroma, os céus superiores. Então o Mashiach, ele não é dos céus inferiores, ele não é dos céus pertencentes a Elohim Sabaote, que é do Velho Testamento. Ele é dos céus superiores. Eu vou mostrar isso mais claro para vocês. Aonde a deidade, ela é invisível. Só através do Filho que podemos vê-lo. Esse que jamais foi visto, que é o Pai. Perfeito ou não? Olha, leia mais uma passagem aqui interessante aqui, ó, onde vai mostrar o cosmos. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Shaul fala para os irmãos de Coríntios ali, a comunidade de Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lei não resplandeça a luz do evangelho da glória do Mashiach, que é a imagem do Criador. Aqui está Deus. Olha, os tradutores, eles gostam muito de obscurecer. Nos originais bíblicos, na etimologia, que está no grego, é cosmo. Cosmo significa universo. Eles colocaram aqui, ó, século, que tem uma deidade aí do século, desse século, que serve o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória, não resplandeça a luz do evangelho da glória do Mashiach, que é a imagem desse Criador que é invisível. Então, bem claro, eles colocaram século. Século é 100 anos. Então, mais uma vez, está adulterado aqui. Ó, a palavra aqui era para estar universo. Seria o seguinte, uma exegese boa aqui. No quais o Elohim, o Deus desse universo, cegou o entendimento dos incrédulos.
para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória da Mashiach, que é a imagem do Elohim, o Criador invisível. Olha, a palavra aqui era para estar universo e não século. Mais uma vez, a palavra Deus aqui, ó, tá Theos. No hebraico daria Elohim. Ah, mas você quer dizer o quê? Que existe uma deidade também nesse universo que segue o entendimento dos incrédulos para que não compreenda a luz do Evangelho, dos ensinamentos do Mashiach? Sim, exatamente. Olha, o fato da a igreja, o sistema aí, né, melhor, não quero que mencionar nome, né, mas o sistema aí tem ensinado que só existe céus inferiores, e de acordo com eles é 3, tem outro fala que é 2, outro fala que é 1, e na verdade são 7, né? São 7, Ion, são 7 Ion, em hebraico. Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a capítulo 2, versículo 2. Então, na verdade, diz que também com o Elohim de Sabaote, que é o do Velho Testamento, diz que existe um outro. Um é chamado de Satã, é outro nome. Existe outro Elohim aqui, Shaul chama ele de Theos, de Elohim também. Não chama de Satã. E diz que ele que, na verdade, que está o escurecendo. Para que aqueles que não acreditam nesses dois céus, nesses céus, 7 céus inferiores e nos céus superiores. Você, meu irmão e minha irmã, você pertence aos céus superiores. Você está acima do sabate. Por isso que, na verdade, o Mashiach, ele curava no sábado. E quando, na verdade, perguntaram, não respeita o Shabat, o sábado, ele disse, até do sábado, eu sou mestre, eu sou senhor. Querendo dos céus superiores, entendeu não? E você pertence aos céus superiores. Então é exatamente isso. Mas aqui, na verdade, existe dois Elohim. Dois Elohim. Um da direita, que é o Elohim de Sabaote do Velho Testamento, e o do Novo, e também esse que é chamado aqui, que cega o entendimento, que também é chamado de Satã. Vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais fácil aqui. Não quero fazer um vídeo longo. Ó, tá vendo aqui, ó? Nesse de vermelho aqui, aqui existe o Elohim da direita e outro da esquerda. Isso aqui é o universo da guerra. São os 7 universos da guerra. Porém, esses 12 aqui são os céus superiores. Nesse aqui não há guerra. Satã não existe aqui. Não existe esse Elohim que cega o entendimento. E você pertence a esse, viu? Essa é a promessa. Chegando aqui, olha aqui o que está escrito aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, mais claro aqui. Olha esses céus superiores, como é que Shaul, né, nessa tradução Paulo, ele mostra esses céus superiores e não inferiores aqui. Efésios 3, versículo 18, ele fala para a comunidade de Éfeso: poderes perfeitamente compreender com todos os santos, quer dizer, precisamos conhecer esses céus superiores e não só inferiores, ao qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, na verdade, é muito importante, na verdade, termos conhecimento desses céus superiores. Porque a deidade do Velho Testamento é uma deidade que foi vista, rodeada por anjos. E esses dos superiores, esse, na verdade, que o Mashiach chama de pai, esse nunca foi visto. Ele é só visto através do Mashiach, no próprio Mashiach. É exatamente isso. Tá bom? Olha, eu vou ler mais uma passagem aqui. Chegou, na verdade, Shaul, Paulo, né? Nessa tradução, ali em Atenas. E ali ele chegou até o Areópago e viu vários
altares, santuários edificados. E tinha um que estava escrito ao Deus desconhecido. Aqui está o Deus desconhecido. Né? E chegou ali Shaul e diz o seguinte, Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí disse, esse, pois que vós honrai não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha, na verdade assim, gente, se eu explicar bem claro. Quem é que estava lá nesse templo, adorando várias deidades, e também ali estava o agnosto Theos, que aqui em português traduziram como Deus desconhecido, eram os filósofos de Platão. Platão, na verdade, ele tinha já conhecimento que existia esses 7 céus inferiores, que é do Elohim no Velho Testamento. Ele tinha esse conhecimento. Ele chamava esses céus inferiores de particulares, do mundo ilusório, das imitações. Perfeito? Não, ele não seria real, não seria os verdadeiros céus. Ele chamava os céus real, céus reais. Esses céus reais, ele mostrava os superiores, que realmente as irmandades primitivas que mostra. E aqui Shaul, na verdade, sabia que, na verdade, eles já adoravam o agnosto Theo. A palavra agnosto significa desconhecido, aquilo que está além da ilusão, aquilo que você não pode fazer menção, Theos. Então, na verdade, eles adoravam já esse, na verdade, porém não conhecendo. E Shaul, na verdade, ali, Paulo, ele disse que aquele que ele anunciava, que eles honravam não conhecendo, era o próprio Mashiach, que ele, na verdade, anunciava. Entendeu, gente? Então, bem claro, até os filósofos gregos, platonistas, na época dos apóstolos, tinham consciência desses céus superiores. E hoje, na verdade, não tem, só dos inferiores. É incrível. Olha, Colossenses 1, capítulo 15, Shaul fala aqui para a comunidade de Colosso, o qual é a imagem do Deus visível, primogênito de toda a criação. Olha o que ele está falando aqui, que o Mashiach é a imagem da deidade invisível, que é o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação. É interessante aqui, irmãos, onde está realmente Deus, sem dúvida, está Theo, está certo, Elohim. Invisível, o Ratu, é invisível, está certo. Porém, onde está primogênito, aqui está protótocos. Protótocos significa anterior à criação. Aquele que é anterior à criação. Ele é a imagem do invisível. O invisível é visto através dele. Olha que na verdade o Mashiach diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu, Pai, somos um. Por que diz que eu, Pai, somos um? Porque é através dele que esse invisível, que não pode ser visto, é visto, é adorado, é através dele. Entendeu, não? Então é exatamente isso. Olha aqui, ó. Evangelho de João 15, 26. Pai, eu lhe fiz conhecer o teu nome. Ele lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, bem claro, gente. Aqui, bem claro, é mostrado que o Pai, ele tem um nome, mas porém esse nome é oculto. Mas esse nome foi revelado através do Filho. Então, até o Filho revela tanto o Pai, como revela o nome do Pai. Clarissimamente. Quero mostrar aqui uma passagem para vocês.
mostrar aqui uma passagem para vocês. Olha, aqui abaixo da descrição tem todos esses manuscritos lá. O segundo, na verdade, vai ser o de João, tá? O secreto de João, a revelação de João secreto, tá? Que foi proibido pela Igreja Católica, mas foi encontrado em 45, traduzido em 48. Ali, na verdade, João, ele tem um diálogo diretamente com Machia. E ele começa a esclarecer sobre o Pai. É o que ele diz sobre o Pai, como único. Olha, dá uma chegadinha nesse manuscrito, lê. Ele é pequeno, você vai ver aqui, tá? Só botei um trechinho aqui para o vídeo não ficar longo. E eu perguntei se eu poderia entender isso, entendeu, Pai? E ele me disse: o um é um soberano, que não tem nada sobre ele. Esse é o invisível. É o Pai sobre ele. É Deus e Pai de tudo. O invisível é tudo, que é incorruptível, que é a luz pura que nenhum olho pôde contemplar. O um é um espírito invisível. Não devemos pensar nisso como se fosse um Deus, fosse uma deidade, fosse um Theos, ou como se fosse um Theos, pois é maior do que um Deus, maior do que uma deidade, é maior do que o do Velho Testamento. Do Velho Testamento foi visto, e ele faz guerra, lógico, um lado oposto ali que é chamado de Satã, porque não tem nada sobre ele, nenhum senhor acima dele. Não existe dentro de nada inferior a ele, pois tudo existe dentro dele sozinho. Quer dizer, os céus, tudo habita dentro dele, assim como o Salomão disse que os céus dos céus não conseguem conter, cabê-lo. Aqui está mostrando, olha, sozinho. Olha aqui, ó, Atos 17, 28, faz aqui uma passagem importante, ó. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, aqui é filósofos, viu? Disseram, pois somos também geração. Então, na verdade, irmãos, é claro, vou voltar de novo lá na... Você deve acreditar no Elohim do Velho Testamento, deve acreditar sim. Ele é o soberano, porém desse retângulo esse diagrama aqui é representado por esse retângulo de vermelho. Ele é a direita, mas do lado esquerdo existe uma outra deidade. O nome de Satã, Satã significa oposto, que é oposto a ele, tá? Esses são 7 céus inferiores. E existe 12 superiores. Então, quantos céus existe, Matimide? 7 inferiores, com mais 12 superiores, dá 19, tô certo? É 19, exatamente. Estou perfeitamente certo, são 19. Então, existe 19 céus. Você não foi chamado, você está aqui embaixo, mas você não foi chamado para pertencer a esse Neo Sabate, que é o mais alto dos céus, e nesses céus inferiores, você foi chamado para os céus superiores. Perfeito? Chegando aí com minha presença. Olha, nós fazemos 3 estudos por semana, e nesse estudo nós incluímos o Velho Testamento embasado no hebraico bíblico, e também o Novo Testamento, embasado no grego bíblico. E nós não rejeitamos os manuscritos dos apóstolos, que a Igreja Católica proibiu, achando que a humanidade não era digna desse conhecimento. Eles ocultaram, não incluíram no que hoje é chamado de Bíblia. E nós temos, está tudo abaixo da descrição aqui. Tem aqui meu telefone, se você quiser fazer parte,
dos nossos estudos, olha, é só você participar, é tudo gratuito, viu? Só você participar. Você entra em contato lá com o nosso WhatsApp lá, eu te coloco no grupo, tá bom? Ó, grato, viu? Se quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer uma pergunta para mim aí também, tá? Eu fico muito agradecido. Obrigado aí. Chegar até aqui e aqueles que não chegaram.